Olá, pessoal. Muito bom ter vocês aqui novamente com a gente nesse novo podcast, né? Um podcast que eu vou ser aqui um entrevistador. Hoje, uma visita fantástica, ilustre aqui, um cliente, né, da base aqui da CG4, que atende, nós atendemos já há algum tempo. Então, um prazer muito grande poder conduzir o primeiro podcast com o cliente. Então, a gente vai fazer um ciclo grande agora de convites a empresas que praticam sustentabilidade, que têm uma história nessa temática e que possa ajudar os ouvintes, né, quem acompanha a CG4 com insights, ideias, padrões e uma jornada forte no tema sustentabilidade. Então, muito bom ter hoje a possibilidade de conversar com a Cristiana, né? A Cristiana de Almeida, ela é uma profissional hoje superintendente da Arteris, da concessionária Arteris, são várias concessionárias dentro do grupo Arteris, ela é executiva de sustentabilidade, tem uma experiência muito grande e vai, né, trabalhar aqui com a gente nessa entrevista. É formada em relações públicas, mas tem uma história gigante e que ela vai poder apresentar para a gente aqui com muita, né, competência o tema sustentabilidade. Está há 3 anos no cargo de executiva e vai ajudar muito a gente aqui. Então, Cristiana, por gentileza, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Oi, Ivan, muito obrigada aí pelo convite. Primeirona, então, hein? Não sabia. A primeira aqui, vai ser a primeira vez. Que bom, assim que é bom, a gente iniciando. Bom, é uma responsa ser a primeira, né? Porque os outros já vêm com mais evolução, né? Mas a gente na sustentabilidade já está acostumado, assim, a ser um pouco desbravando, né? Um pouco assim. O primeiro, mas eu super agradeço aí o convite, é sempre legal a gente conversar sobre a sustentabilidade. Muito bom, Cris, te agradeço, né? A gente já tem esse podcast já há um bom tempo, já temos muitos capítulos, mas a gente sempre focou muito com profissionais que trabalham na nossa base, com especialistas. Mas chamar um cliente é importante porque vocês, como empresa, e hoje com o propósito de fazer sustentabilidade dentro da organização, com certeza tem muita coisa a contribuir nessa discussão, nesse conhecimento de todos aqui que acompanham o nosso canal, acompanham a CG4. Cris, uma rápida apresentação, fale um pouco de você. Antes da Arteris, eu falei que você já está há 3 anos como executivo de sustentabilidade lá, como superintendente, mas antes disso você tem uma história também profissional, assim, desde quando, né, você trabalha com sustentabilidade? Conta um pouco da tua formação e da tua trajetória. Vamos lá, né? Quem é a Cris na fila do pão, né, Ivan? Exatamente. Bom, a Cris, na verdade, assim, eu tenho formação em comunicação, eu sou relações públicas, mas eu acho que eu tive a sorte de iniciar minha carreira numa empresa grande, eu trabalhei na Vale, na mineração, durante 17 anos, e, na verdade, eu passei por vários setores dentro da própria Vale, e muito me deslocando da comunicação para a área de responsabilidade social, e aprofundando cada vez mais na parte de socioeconomia, na avaliação dos impactos, né? E participando dos movimentos, porque a responsabilidade social evoluiu muito ao longo dos anos, né? Eu vou fazer 50 anos no mês que vem, então, assim, a gente participa, a gente pode dizer que participou muito dessa evolução, né, dos últimos anos, de todos esses termos, né, triple bottom line, responsabilidade social, avaliação, mensuração, sustentabilidade, por aí vai. E foi por aí que eu fui me apaixonando cada vez mais pela responsabilidade social, pela sustentabilidade, pelo olhar integrado do ambiental, social e governança. Depois da Vale, apesar de passar por vários negócios dentro da Vale, mineração, logística, fertilizantes, porto e tal, eu era muito apaixonada pela energia, em especial energia renovável. Eu fui para a CPFL, então fiquei um tempo na CPFL Renováveis, porque eu falava que eu queria entender melhor desse negócio de energia renovável. Gente, o que é isso? Essa energia sexy, né? Meu Deus, eu quero entender disso. E aí fiquei 3 anos e foi muito legal, porque lá também eu assumi a área de sustentabilidade. E aí, há 3 anos, eu fui convidada para o desafio da Arteris, e que foi muito legal, porque eu já tinha uma experiência grande em infraestrutura, mas eu nunca tinha trabalhado com rodovias. Assim. Sim. E foi muito legal o convite, porque o setor de concessões tem os seus desafios, né?
É diferente de uma empresa como a CPFL, apesar de ser concessão, ou a Vale de ter alguns negócios que também em concessão, você tem uma liberdade maior de criação. O setor de concessão de rodovias, você fica um pouco by the book, né, com os projetos que você recebe, e está sendo uma surpresa muito legal. E aí é óbvio que nessa minha jornada, dentro, em termos acadêmicos, eu fiz uma série de outras pós-graduações que vão ajudando, e cursos de extensão que vai trazendo aí um olhar, e muita prática, né, Ivan? Porque a verdade é que a sustentabilidade, o social, é muita prática mesmo, não tem um curso que vá te trazer aí todo o conhecimento necessário para enfrentar a realidade, que a gente sabe, você como SG4 sabe muito bem o que é a vida lá no campo, né, o olhar necessário que nos obriga a ter, assim. A gente, hoje, eu concordo com suas palavras em relação ao desafio das concessões rodoviárias, né, porque normalmente são empresas que assim, têm uma trajetória de trabalho e que impacta diversas comunidades, tem um relacionamento com o meio ambiente muito particular, então, imagina os desafios que você passa no dia a dia, e muito legal saber que você já teve, né, trabalhos na Vale, na CPFL, que isso te mostra muitas versões, né, muitas visões da sustentabilidade. Muito legal. E, Cris, assim, e para começar, é uma pergunta mais retórica, maior, assim, né, mas ouvir a opinião dos profissionais é muito legal, assim, para formar o entendimento, né, até porque eu acho que esse conceito é muito amplo e cabe muita coisa. O que é sustentabilidade na prática? Se você fosse se definir agora com um grupo, assim, olha, sustentabilidade no meu ponto de vista, aqui na minha experiência, o que você falaria para a gente? Eu diria que é identificar os impactos, definição dos temas materiais, aplicar as melhores práticas ambientais, sociais e de governança por meio de ferramentas eficazes que te façam colocar em prática as ações. O plano estratégico de sustentabilidade, ele é o ponto crucial para te ajudar a colocar em prática a sustentabilidade. Assim. Sem o plano, você vai dar tiro para todos os lados e você não vai colocar em prática o que é a sustentabilidade. Eu acho que esse é a principal definição, assim. Perfeito. Eu tenho, sabe, Cris, assim, quando eu normalmente falo, e eu acho que você, de uma forma muito pragmática, eu acho que a gente tem que trabalhar o tema sustentabilidade de forma pragmática, mostra de uma forma muito clara, né, a identificação, estabelecer materialidade, trabalhar em plano de ação e executar isso, né, e eu gosto também de falar que é uma jornada, né, isso aqui é um caminho longo, mas é um caminho longo pragmático, e não muito romântico, a gente precisa ter muito pragmatismo e muito trabalho, né, porque eu sei que vocês fazem isso lá muito bem na Arteris, para que você construa um parâmetro, um padrão desse tema na empresa. Você concorda que é uma coisa de longo prazo, essa questão do tempo? Como é que você vê isso? Total é uma jornada, e é por isso que dentro desse plano é muito importante o monitoramento, né, a mensuração. Porque é nessa jornada que você o tempo todo está reavaliando, porque a agenda da sustentabilidade, ela não é individual. Né? Sim. Você tem o seu plano estratégico de sustentabilidade da sua empresa, como eu tenho da Arteris, mas você está conectado a uma agenda de diversos atores. Você está conectado à agenda da ONU, você está conectado à agenda dos seus acionistas, dos seus fornecedores, né, dos seus parceiros, dos seus clientes. Sim. Então, o tempo todo você está mensurando, reavaliando e mudando essa trajetória. Perfeito. Nossa, achei que essa jornada aqui, que esse caminho aqui era esse, mas espera aí. Agora os cientistas acabaram de soltar um novo relatório do IPCC que está me dizendo que o caminho tem que ser outro, que esse caminho aqui já não está no passo que deveria ter. Então, eu brinco, assim, no engajamento, até com os colaboradores e com a alta liderança, que é o que nós temos para hoje, mas pode ser que daqui a uns meses esse compasso seja outro, a gente tenha que priorizar outras questões. É um organismo vivo como o nosso planejamento estratégico, né, Ivo, de qualquer companhia. É por isso que a sustentabilidade está atrelada ao planejamento estratégico da companhia. O tempo todo você está atualizando e verificando se essa jornada está no caminho certo,
ou se eu tenho que traçar novos caminhos dentro dessa jornada, entendeu? Eu falo que não é um trilho, né? A sustentabilidade é uma trilha onde a gente vai conduzindo, e já que a gente faz uma interface com as partes interessadas, todas elas, né? Todos os stakeholders, os atores, né, desse processo, os rumos podem mudar, né? Eu acho que a gente tem que estar muito atento ao andamento do mercado, do consumo, né? Porque também os consumidores afetam muito isso, os usuários, no caso, os usuários das rodovias, isso tudo muda muito a trajetória, né, Cris? As políticas públicas, né? No meu caso, como concessão, né, as políticas públicas influenciam muito. Pode ser que venha uma nova política pública que nos próximos leilões e contratos venham aí uma exigência legal que eu, a partir de agora, vou ter que seguir obrigatoriamente. Pode ser que o meu cliente venha exigir algo diferente nas rodovias. Então, assim, não é projeto rígido, né? Você tem que estar o tempo todo antenado às tendências, né, do mercado governamental, institucional e por aí vai, né? Muito bom. E, Cris, assim, hoje, olhando também, uma questão também mais abrangente, no seu ponto de vista, qual que é o motivo que leva uma empresa a se tornar ou ter políticas sustentáveis? Né? Se, na tua opinião, o que leva uma empresa a decidir por isso hoje no mercado? Eu acho que hoje é crucial. Sim. Acho que se uma empresa não se comprometer em fazer parte desse movimento, ela pode ficar para trás no futuro próximo. Assim. Porque é o famoso capitalismo de stakeholder. Né? Hoje você tem todos os stakeholders pressionando você a participar desse movimento, sabe, que é tão crucial, não só para a preservação do planeta, mas para o desenvolvimento social de todas as regiões. Então, assim, não só participar do movimento para ajudar o planeta e o desenvolvimento de onde você está, mas que se você também não desenvolver o planeta e não fizer isso, pode ser que a sua empresa deixe de existir. Sabe? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente chegou num ponto, eu acho, que... E aí tem tudo a ver com a agenda ESG em si, né? Do mercado financeiro, dos bancos, dos investidores que começaram a justamente avaliar o risco e tal, de pressionar as empresas e falar, meu amigo, você quer um financiamento? Então, você trate de olhar para os riscos ESG. Então, daqui a um tempo, é claro que isso é um movimento lento também, né? Porque a gente está, em especial no Brasil, a gente está num país em desenvolvimento, que a gente precisa ainda dar os passos, por isso que a sustentabilidade tem a sua peculiaridade, a gente não pode aqui, e a gente fala muito isso com os nossos acionistas, que são europeus e canadenses, eles estão em um outro estágio, né? Da sustentabilidade, mas assim, eu acho que isso é crucial a longo prazo, sabe, para as empresas sobreviverem, e talvez, eu digo até para o meu time, que a pauta da sustentabilidade, ela traz uma ansiedade muito grande, né, Ivo, porque assim, você vê aquele painel da ONU, né, dá uma micro... Eu brinco assim, pequenos ataques cardíacos, assim, porque dá um certo desespero, porque a pauta é muito grande, mas a gente tem que começar pelo pequeno, sabe? Então as empresas precisam iniciar, e isso é crucial para você identificar, por isso que eu bato muito firme na questão da materialidade, entender os seus processos, às vezes nos pequenas coisas você traz a transformação no seu processo, nas suas escolhas, e isso já faz diferença na sua agenda da sustentabilidade. Eu não preciso estar implantando veículo elétrico, sim, eu não preciso estar fazendo grandes transformações se a minha empresa ainda não tem capacidade para isso, mas pequenas coisas eu posso fazer, e isso vai ser crucial para que as empresas sobrevivam. É o meu olhar, tá? Eu concordo. Eu penso que, assim, hoje tem
a gente atende algumas empresas grandes aqui que tem uma dificuldade muito grande de olhar para o futuro. E quando olhar para o futuro, é perguntar assim, onde é que a empresa vai estar daqui a 40 anos ou 50? Eu acredito que a base para você conseguir perpetuar uma organização, ainda mais nos dias de hoje, a questão, obviamente, olhando para as questões ambientais, sociais de governança, qualquer um desses alicerces que não sejam considerados, que possam ser ignorados pela empresa, eu acho que vai trazer um comprometimento da marca, o comprometimento do produto muito forte. Não chega... Principalmente varejo, né, Ivan? Principalmente varejo. Com certeza. Que cada indivíduo que está comprando ali tem uma participação para perceber melhor aquela empresa. Eu vejo que muito dos motivos que hoje levam as empresas é olhar um pouco mais para o futuro e falar assim, peraí, deixa eu atender, por mais que a pessoa não acredite tanto nisso, mas a pressão é tão grande dela, para assim, peraí, deixa eu entender, porque o órgão de fomento, qualquer investidor, ele casa com a pessoa quando empresta o dinheiro ali, quando está associado com aquele vínculo financeiro, para levar o negócio. Então, esses fundos trabalham com questões de longuíssimo, assim, prazos muito longos, né? Exatamente. Muito interessante pensar que eu acho que existe uma provocação de futuro e longevidade das empresas muito grande. Isso leva o empresário, o executivo, a se provocar por uma coisa que talvez no passado não fosse tão intensa, mas agora é extremamente intenso, ouvir sobre a participação das empresas nesse movimento, né, de continuidade. Né, porque é o que a gente vê a todo momento, né? A todo momento a gente vê empresas passando por saias justas, né? Aí nas mídias sociais, por trabalho escravo, por racismo, por algumas pautas que estão aí, né, dentro da agenda da sustentabilidade, que antes seria impensado. Só que hoje o mundo é globalizado e os movimentos estão fortes. Então, é necessário realmente que a empresa comece a ficar mais atenta, né? Hoje em dia, os movimentos sociais e as próprias pessoas individuais estão mais atentas ao greenwashing, ao social washing, né? Elas não engolem qualquer coisa que você posta, né? Então, é uma questão de sobrevivência, sim. Não adianta. Então, eu digo muito assim, às vezes eu vejo que as empresas pensam assim, esse negócio de sustentabilidade, eu que sou mineira, sim, e que vejo lá em Minas essas empresas pequenas, e que às vezes eu vejo lá falando assim, esse negócio aí é muito mais lá para esse povo que pensa lá no tal do carbono. Não, sim, meu amigo, sustentabilidade não é o carbono ambiental, não. A pauta é muito maior, comece a prestar atenção para o seu negócio, porque veja os seus impactos, porque às vezes você está aí desguarnecido com alguma coisa que você pode resolver, né? Caso, né, das vinícolas do Sul, lá com a questão do trabalho escravo. Eu tenho certeza que aquela organização, que a organização que passou por isso, obviamente não valoriza e nem incentiva esse tipo de prática. Tenho certeza disso. Mas a gestão é tão ruim, a gestão não era boa, capaz de olhar os subcontratados, os prestadores de serviço, que eles praticavam essa... Falta de controle, né? É difícil mesmo, é um quarteirizado. Foge do controle. Então... Mas precisamos ficar atentos, né? Precisamos pensar essa gestão, né? Mas é um desafio enorme. Olha a indústria da moda, né? Exato. Que todo momento surge aí algum escândalo com relação a isso, porque quarteiriza mesmo, né? É difícil você chegar lá na ponta da cadeia de valor. Mas hoje o consumidor está de olho nisso. Em toda a cadeia. Então não tem como você fingir que você não está mais, que você não é corresponsável. Exatamente. E o que é necessário, Cris, assim, né, para uma empresa ou se tornar ou construir uma base sustentável? Na sua percepção, qualquer organização, o que ela deve fazer para poder levantar uma bandeira e falar, olha, estou numa jornada sustentável? Estudar. Perfeito. Estudar o seu negócio, fazer um diagnóstico, entender bem a sua base, não ter esse medo, sabe? Sabe aquela história, assim, não ter medo de puxar o fio de cabelo, porque com certeza vai vir uma peruca, porque sempre vem. Sim, né? E às vezes o gestor tem medo de enxergar isso, porque ele sabe que ele vai ter que desenrolar esse fio. Sim. Mas não tem jeito, é mapear, fazer um plano de ação, mesmo que esse plano de ação vai demorar 10, 20 anos para resolver. Mas não dá para fingir que não sabem
e mapear, então, em cima de todos esses temas. Não tem receita de bolo, não tem Coca-Cola. Vou fazer igual o fulano está fazendo. Às vezes, do mesmo setor, não tem receita de bolo, porque tem as especificidades regionais, culturais, locais de cada negócio. Então, acho que assim, mapear esse processo, mapear, né, os impactos, envolver os níveis, provocar a transformação, estabelecer metas, mensurar, monitorar e rever a todo momento. É o que você falou desde o início. É uma jornada, várias alterações ao longo do caminho, né? Então, por isso que é muito importante estabelecer diretriz, metodologia de monitoramento, né? E principalmente incluir isso no plano estratégico da companhia e incluir isso como bônus dos executivos. Assim. Eu acho que quando isso vira um KPI, né, quando isso se torna lá uma exigência e pesa no bolso, eu acho que isso é ponto crucial para a transformação. Você começou falando, Cris, sobre estudar, né, um estudo. Eu tenho falado muito que, por exemplo, para falar com você, imagina, uma profissional muito experiente, que já trabalhou em várias empresas com esse tema, é uma maravilha. Agora, eu penso, e eu não estou falando isso da Artérias, eu estou falando do mercado como um todo. Os outros executivos, eu tenho uma percepção, não sei se você concorda ou não comigo, mas eu tenho uma percepção que ainda não é uma pauta, ainda uma agenda de sustentabilidade, não é uma pauta ainda de um gerente de manutenção, de um gerente de operação, de um gerente financeiro, de um executivo. Talvez ainda muitos profissionais do mercado não perceberam que essa pauta faz parte do trato diário de atividades deles, de atenção deles. Por exemplo, o gerente financeiro, ele está atento às questões de compliance, a questão, né, de controles internos financeiros e não financeiros. O gestor de manutenção, ele já tem uma aderência ali com as questões de pessoas, das questões relacionadas à parte meio ambiente. Pessoas se conectar aonde o tema é necessário, mas com conhecimento. Eu vejo hoje que falta conhecimento de muitos gestores no mercado nacional. Você fala com gente, agora você vai falar com uma pessoa que não é tão conectada ao assunto, eu vejo muita gente ainda boiando nesse tema. Isso é um desafio, né? Eu penso que o estudo, que o desenvolvimento intelectual é importante. E colocar gestor em sala de aula é muito difícil, né? Você colocar um executivo, um diretor, um gerente, para falar minimamente sobre aspectos técnicos, é um desafio em qualquer empresa. Né? Você compactua com isso? Você acha que tem alguma coerência isso que eu falei? Não, tem, total. E assim, eu brinco com o meu time que é evangelização, Ivan. Gente, é evangelização. Todo momento a gente tem que estar falando, explicando, porque a tendência primeiro que, olha, você usou exemplos maravilhosos, assim. Gestão de pessoas não é só quem faz gestão de pessoas. Perfeito. Então, é um tema transversal. Eu, como superintendente, eu faço gestão de pessoas. Então, por que eu fico achando que só gerente de pessoas é que tem que saber do tema? Sim. Né? Controladoria é a mesma coisa. É só ele que sabe fazer gestão de orçamento, né, e tudo mais? Não, eu tenho que estar junto com ele nessa jornada. Então, eu acho que a gente buscar estratégias internas para todo momento estar apresentando para os outros executivos o quanto a sustentabilidade é deles. Sim. Né? E aí tem várias estratégias, cada empresa tem a sua estratégia. Na Arteris, a nossa maior estratégia é o Comitê Executivo de Sustentabilidade, que é estatutário, é ligado ao Conselho. Então, isso já trouxe alta liderança para esse fórum, né? Já trouxe aí uma formalidade, né? Uma exigência para que o executivo entendesse a importância. Opa, tá ligado ao Conselho, esse negócio deve ser muito importante, essa sustentabilidade aí, né? Virou, então, uma meta deles. Opa, peraí, a minha meta de diversidade e inclusão da área de pessoas é lá da sustentabilidade? Peraí, onde que eu me encaixo nisso? Então, a gente está sempre fazendo essas conexões. Sim. Né? Ou operação, a partir desse ano, eu tenho que só colocar combustível etanol. Você sabe por quê?
porque isso contribui com a minha meta de redução da pegada de carbono. Você sabe o que é redução de carbono? Aí a gente explica para essa galera o que é isso e o quanto que isso contribui. E que isso tem a ver com uma meta. E que a nossa meta hoje da Agenda ESG não é só dos executivos, é uma meta de participação nos resultados de toda a empresa. Isso. Então, assim, agora é uma construção, Ivo, isso tem 3 anos, que é uma construção de formiguinha, que você vai aos poucos ampliando, e que a tendência das pessoas no mundo corporativo, né, quando você pensa em cultura organizacional, é sempre achar que meio ambiente, só quem faz é meio ambiente. O que eu tenho a ver com o óleo que está caindo lá do caminhão, entendeu? Aos poucos você vai trazendo esse olhar, né, de transversal, de que, peraí, meu amigo, é de todo mundo. Sim. Mas é um desafio, sabe, Cris? Eu penso que essa luta, vocês hoje estão ali, né? Aí mudou o executivo, mudou outro gerente, você tem que doutrinar tudo de novo, né? Porque ele pode estar vindo para alguma cultura que não era tão... Vocês já estão muito avançados em algumas coisas, não, vem cá, deixa eu te ensinar como é, porque senão perde o time, perde a conexão, porque vocês já estão fazendo muita coisa. Agora, isso é uma luta, né? Como você tem falado com o seu time, você tem que ir educando o tempo inteiro. E também ter a maleabilidade, sabe? Porque é igual quando muda de governo, sabe? Assim, cada executivo novo, ele vai ter uma aderência maior, um goodwill maior para uma pauta ou outra. Tem um que gosta mais da diversidade, tem outro que gosta mais da pauta de pegada de carbono, e aí você também dá um pouco mais de luz naquela pauta, para ele sentir se realizando mais, porque isso é do ser humano, e tudo bem, vamos adiante, tá tudo certo, desde que todas sigam, entendeu? Não tem problema. Agora é um PMO, né? É um PMO, porque é um grande quadro de iniciativas que tem entrega, que tem prazo, que tem cálculo de VPL. É isso aí, perfeito. Tá? Isso é puro pragmatismo, sabe, Cris? Eu penso que sustentabilidade não é uma coisa apenas assim romântica, eu acho tudo bonito, tudo... Peraí, vamos colocar isso no papel, projeto, falando no PMO, assim, eu acho que a sustentabilidade realmente precisa ter uma interface de um escritório de projetos bem organizado para saber até que projetos que vamos fazer este ano, no próximo e no outro. Quem quiser concentrar tudo agora, não tem dinheiro, não tem gente para fazer. Precisa muito. Bem gerenciado, né? Precisa muito. Para você ter ideia, a gente faz cálculos, por exemplo, da pegada de carbono, que eu sei exatamente qual projeto fazia sentido eu iniciar ou não, porque o preço do carbono não valia a pena. Valia mais a pena eu comprar crédito do que eu implantar aquela iniciativa nesse momento. Que legal. Porque eu preciso mostrar isso para o meu acionista. Ele vai falar assim, peraí, por que eu vou fazer isso agora? Porque se o impacto para a redução é tão pequeno, né, e pelo preço do carbono, vale a pena mais a gente comprar e compensar, apesar da gente seguir sempre o método Science-Based Target, tá, que é realmente reduzir para depois compensar, mas é um cálculo que a gente tem que fazer, porque a visão é acionista, a visão é financeira, né? Você tem que ter sustentabilidade financeira, econômica, né, do negócio, sim, né? Vamos fazer primeiro aqueles que vão trazer aí um VPL maior, né, até para pagar as outras iniciativas, né? Tem uns que não tem jeito, tem que fazer, porque realmente é o que impacta mais, mas tem que trazer esse equilíbrio, sabe? Sim. Mas, assim, PMO, é porque os PMOs não descobriram ainda que a sustentabilidade é tão importante, porque todos deveriam fazer sustentabilidade, tá? Fazer um curso para entender um pouco a gerenciar projeto desse escopo, né? Com certeza. Com certeza. E nessa temática ainda, né, Cris, assim, eu gosto de colocar em pauta essa questão do ESG, né? Hoje a gente entra na TV, nos jornais, né, em todos os veículos de comunicação, falado muito sobre as questões de ESG. Vamos colocar aqui para nossos ouvintes, se você vê se existe diferença do tema ESG com sustentabilidade. Vamos fazer um comparativo no seu ponto de vista sobre ESG e sustentabilidade. Você acha que existe diferença, é a mesma coisa? Comente um pouco sobre esses dois para a gente aqui. Quero ouvir tua opinião. Eu acho que,
Eu acho que a sustentabilidade, ela integra uma visão mais complexa e sistêmica. Okay. Porque ela inclui preocupações como, por exemplo, equidade, justiça social, desenvolvimento econômico. Ela vai muito além do que combater e mitigar os impactos. Perfeito. Tá? Porque ela tem lá economia verde, pegada de carbono, energia, água, desenvolvimento de novos produtos, gestão de resíduos, blá, blá, blá. E assim, e além disso, a sustentabilidade, ela se enquadra no tripé, né, do triple bottom line lá da sustentabilidade, onde esse conceito é exigido que a empresa inclua as pessoas e o planeta junto para a obtenção do lucro. Perfeito. Né? E para que isso ocorra, a empresa é obrigada a dialogar com uma vasta gama de stakeholders e especialistas. Isso inclui, por exemplo, alinhamento com referências internacionais, como o próprio GRI, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, assim, é um olhar muito mais global, transversal, né? Que a cada dia, inclusive, a gente tem 1000 novas frentes, né? Como mudanças climáticas, adaptações climáticas, justiça climática, assim. São visões muito mais com visão de impacto, assim. Já o ESG, eu acho que ele aponta com um conjunto muito mais específico de critérios ambientais, sociais e de governança. Uhum. E que hoje ele é utilizado pelos investidores mesmo, em mercados de capital, né? Para definir se o investimento é responsável ou não. Então, o foco é mensurar os investimentos ESG e avaliar os riscos, mas não propriamente resolver esses impactos. Sim. Ele não está com o olhar de resolver os impactos, contribuir para as metas dos ODS, não é esse olhar. O olhar dele é ver esse investimento é bom, o risco é alto ou não. Né? Por exemplo, assim como a gente tem vários setores, como mineração, armamento, né? Por exemplo, que tem grandes impactos sociais e ambientais, mas mesmo assim eles são avaliados e classificados por rankings e índices como excelentes investimentos. Sem dúvida. Porque o olhar dele é de risco. E emprega, é uma empresa que emprega, que tem, né, uma relação... Que gera, que traz o desenvolvimento. Então, assim, é um outro olhar. Agora, essa discussão mais ampla e transversal, ela vem pela sustentabilidade, mas a cada dia a gente tem evoluído, né? Sim. Tanto com o desempenho e meta e prestação de contas, com os critérios ESG para qualificar, que eu acho que o tema ESG, ele vem, assim, substituindo cada vez mais a sustentabilidade corporativa e o desenvolvimento sustentável. Tudo está se tornando uma agenda ESG, sabe? Porque depender, por exemplo, a própria taxonomia europeia, que está muito conectada à agenda ESG em si, desse investimento e avaliação de risco, ela está cada vez mais conectada à sustentabilidade, à avaliação dos impactos. Então, eu acho que, assim, essa jornada que a gente tanto fala, acho que aos poucos está sendo lapidado e está ficando cada vez mais intrínseco um com o outro. Mas não dá para um banco avaliar. Mas deixa eu ver aí o que você está contribuindo com a meta 5 do ODS. Né? Mas ele pergunta, você participa do Pacto Global? Né? Você fez a sua materialidade? Porque ele já está vendo que você, de fato, está conectado a uma agenda da sustentabilidade. Sim, né? Sim. Então, de alguma forma, uma coisa vem substituindo a outra. Sim. Não sei se eu expliquei. Não, eu super concordo com você. Eu normalmente, eu vou só complementar um pouco com o meu ponto de vista aqui, né? A agenda ESG, né, essa agenda que hoje está sendo provocada, e todo mundo tem falado muito nela, para mim é um degrau intermediário dentro de um grande espectro de sustentabilidade que existe. Só que é um degrau que, ok agora, porque tem tanta gente aprendendo ainda o básico,
porque eu falo isso, sabe, Cris? Porque assim, eu dou muita palestra de sustentabilidade. Você imagina, e em todo tipo de empresa diferente. É muito comum entrar em organizações com executivos que já estão ali há 20 anos, 30 anos, e alguns falarem assim, cara, o que eu tenho a ver com isso? Então, tem gente no mercado que olha para isso, ainda ele se vê totalmente fora dessa pauta, dessa agenda, fala, cara, meu negócio é produzir, meu negócio é fazer a coisa avançar aqui. Então, eu acho que tem gente que são os graus de maturidade que isso que a gente está ainda a viver, né? A gente vive hoje um grau ainda em evolução. O tema é pelos investidores e pelo mercado como um todo, sobe esse pessoal para cá, e só depois daqui ele vai conseguir conquistar algo muito mais elaborado, como você explicou antes. Porque eu acho que você trabalhar a sustentabilidade na sua amplitude exige um nível de maturidade e refino ainda, Cris, que pouquíssimas empresas do Brasil e do mundo sabem ainda alocar. Porque tem muita coisa a ser trabalhada, mas você tem que alocar o tema certo no momento certo. Agora, imagina a maturidade que você hoje tem o seu time para ter isso numa empresa que tem 5 mil funcionários e você ter 300 gestores que estão numa página muito parecida. Hoje o mercado é assim, ó, cada um está numa página do livro diferente, as coisas ainda estão sendo encaixadas, né? Porque muita gente está aprendendo isso faz meses e imagina, o cara tem 45 anos de profissão, nunca tratou disso, ele acha mesmo que ele não tem nada a ver com gestão de pessoas, ele tem a ver com questão de compliance, mas ele tem que colocar isso na pauta dele. Mas eu concordo com você plenamente, né? Nunca foi exigido, né? Nunca foi solicitado, né? Mas eu concordo com você, assim, tudo isso aqui que a gente está falando é muito conceitual, né? Eu mesma que respondo vários questionários de bancos, porque a Arteris, como a gente faz algumas emissões de debêntures, então a gente está sempre envolvida com os questionários dos bancos, varia muito também a profundidade com que cada banco questiona e faz avaliação dos riscos, né? Mas nós temos aqui na Arteris a sorte de ter 2 acionistas muito fortes, robustos no mercado e que exigem esse padrão da agenda de sustentabilidade no nível muito alto, porque um é canadense, o outro é europeu, então, assim, eles puxaram essa agenda da sustentabilidade com muita propriedade, já era um desejo nosso, pelos próprios executivos da companhia, a entrar nessa agenda, e eles puxaram também, sabe? Então, teve um alinhamento muito grande para que a gente atendesse a esses padrões internacionais, e tem sido uma corrida, porque na Europa, em especial, com a taxonomia europeia, nossa, cada ano eles apertam cada vez mais a pauta de direitos humanos, a pauta da cadeia de valores, né, a pauta de cybersecurity, que no Brasil ainda só os bancos, que geralmente as grandes empresas, né, trabalham com isso, e que na Arteris hoje a gente já tem política de cybersecurity em 100% das concessionárias, já participamos de um projeto de maturidade internacional que qualifica com relação ao nível de maturidade em segurança cibernética. Então, assim, a gente participa de meta da ONU voluntariamente para redução das fatalidades, 50% de redução das fatalidades. Nós já cumprimos 50% até 2020, nos comprometemos a cumprir redução de 50% até 2030. Então, assim, o fato também de você ter acionistas internacionais, isso puxa a sua régua, né? Para algumas empresas, realmente, talvez, mas, assim, o que eu quero, talvez, dizer também com essa minha mensagem é que isso não inibe para que as pequenas, médias empresas ou empresas nacionais façam a sua pautinha. Sim, tem que ter tua pauta. Né? Porque o ótimo inimigo do bom, né, Ivan? É o que eu digo. Às vezes eu converso com alguns colegas que estão em outras empresas que falam assim, nossa, eu vejo a sua agenda. Eu falei, gente, não fique encantado com a minha agenda. Sim. Porque cada história é uma história. Busque a sua agenda, cara. Eu te garanto que você tem uma agenda que você pode fazer, que tem muita coisa bacana para fazer e ter resultado, sabe?
e que, principalmente, para conquistar a alta liderança, é mostrar o quanto que a sustentabilidade é estratégia e que agrega valor. Perfeito, perfeito. Eu recentemente até, a gente publicou um texto, né, que chama Sustentabilidade para Todos. Eu acredito tanto, sabe, Cris, que, primeiro, pessoa física e jurídica, mas qualquer pessoa pode, na sua pequena atitude, fazer alguma coisa no âmbito social, ambiental e de governança. E eu acho que as empresas também, porque hoje, essa pauta que a gente está discutindo aqui, normalmente são de grandes empresas. Eu entro em empresa média, empresa que, vou falar aqui, empresa que fatura já 50 milhões no ano, ou até algumas empresas que faturam até 200 milhões no ano, eu já tive clientes, e não tem nada. Faz o básico da legislação, programa nenhum ambiental mais robusto, nenhum programa social mais robusto, nenhuma práticas de governança ainda muito simples, ainda desenvolvendo, empresa que fatura 200 milhões. Então, você vê que não é uma empresa pequena, empresas de 100 milhões, 150 milhões, fatura ali 10 milhões por mês, mas ainda, e ver isso como uma coisa de empresa que fatura um bi. Não, bi já está trabalhando, porque até uma empresa nesse porte tem uma alavancagem diferente financeira, né? Porque ela vai precisar ali de um recurso. Mas uma empresa menor, ela também tem um compromisso de fazer. E realmente a agenda, não existe uma agenda, a melhor agenda é que aquela empresa, naquele momento, com os recursos que tem, com as pessoas que tem, estão desenvolvendo o que podem fazer no âmbito ambiental, social, de governança. Eu penso que hoje a gente ainda tem um gap muito grande na pequena, na micro, nem se fala. Na micro, claro. Mas a pequena e a média ainda tem um espaço tão grande de trabalho para gerenciar receita, para trabalhar a parte de licenciamento de uma forma melhor, a parte de pegada de carbono, a estrutura de carbono, e pensar numa logística reversa interessante, pensar na matriz do combustível que usa ali para a estrutura, para pensar em logística, mais social, então milhões de coisas que ele pode estar fazendo hoje. Eu penso que são essas pequenas atitudes, e que uma empresa que faça uma agenda esse ano só, fala, poxa, vamos só melhorar esse ano, só resíduo, e a gente vai tratar uma questão mais aqui de diversidade na empresa, só essas duas pautas já são tão transformadoras no ano. Exato. Não fazer mais nada em volta, só isso já é tão legal, é tão importante. E que às vezes resolve um problema dele, que é talvez o turnover. Isso. Né? Que ele está enxergando esse problema, tentando transformar de outra forma, e que talvez implantando um programa da diversidade, ele vai diminuir o turnover e vai melhorar um custo dele. Perfeito. Então, às vezes falta realmente a cultura da sustentabilidade, porque é enxergar muito a pauta da sustentabilidade como um custeio. Sim. Custo, e não como um valor, sabe? Sim. Entendeu? Muito forte isso ainda, né? Infelizmente, mas é o que eu falo, né? É evangelização, Sim. É aos poucos, né? É mostrando que não, isso não vai custar mais. A gente aqui mesmo está com um desafio de fazer aqui, não vou contar, surpresinha, mas fazer uma obra que tem a ver com a sustentabilidade, e que eu conversei com os engenheiros, e eu falei, tá vendo? Vai custar a mesma coisa que se fizesse no modelo tradicional. Exatamente. Então, por que não fazer desta forma? Ah, mas a gente achou que ia ficar bem mais caro. Pois é, mas a gente achou. Enquanto a gente ficar no a gente achou, entendeu? E não então, avança. Não avança. Então, poxa, é trazer a cultura, é você aprender a olhar de outra forma. Né? É claro que é a mesma coisa de você não só na economia doméstica. É muito mais caro, infelizmente, comer um mamão orgânico do que comer um mamão da feira. Infelizmente, aí eu entendo. A empresa, às vezes, não pode comprar um mamão orgânico. Mas tem coisas que, na hora de fazer, vamos pensar, dá para fazer com um material diferente, mais sustentável, que vai custar a mesma coisa? O mercado, hoje em dia, está oferecendo alternativas que não custam tanto mais. Ou às vezes custam mais no momento, mas que depois isso se paga, que é o caso hoje em dia das placas solares. Sim. Né? Então, começar a olhar de maneira diferenciada, que a gente não tem o hábito de olhar, né? Não foi criado, para você é hábito, mas para vários outros profissionais isso não é hábito, né? Então tem que criar
essa percepção de pesquisa, de acreditar que você possa ter caminhos que são mais sustentáveis e que vai viabilizar o negócio do mesmo jeito, como você comentou, né, dessa nova rodovia, ou dessa pavimentação que vocês vão fazer com algumas práticas. Ô, Cris, assim, até porque já tem um avançar aqui, tem um tema que eu acho muito importante a gente tratar, talvez o último, porque ele é interessantíssimo. Eu queria saber como que você envolve os altos executivos da empresa. Traga dicas aqui para a gente, já que você é alto executivo, você é superintendente. Quando você conversa com o presidente, com acionista, ou com outros gerentes, ou pares que você tem na empresa, como é que você conecta, você convida, você envolve essas pessoas para o tema, né, sustentabilidade? Fala um pouco para a gente. Então, na Arteris, a gente, além do comitê, né, executivo de sustentabilidade que nós temos com os acionistas, nós também incluímos a agenda da sustentabilidade na governança que já existe na companhia. Perfeito. Então, se hoje existe uma agenda anual de reuniões com os altos executivos, nós incluímos o tema sustentabilidade para ser apresentado em todas as reuniões. Uhum. Né? Então, isso faz com que é mais um tema. Assim como lá na reunião, o diretor executivo, a superintendente de gestão de pessoas vai falar sobre a pauta dela, a comunicação vai falar sobre a pauta dela, e eu vou falar sobre a minha pauta. Perfeito. Em muitos momentos, eu trago o sponsor daquele projeto para ele falar no meu momento. Sim. Então, se durante a fala na reunião de liderança que nós temos, eu vou apresentar, por exemplo, o projeto de implantação do LED, que a gente agora finalizou a implantação de LED em toda a nossa concessão de rodovias, né? Aonde nós temos a operação das lâmpadas LED, que tem uma parte de iluminação que é das prefeituras, né? A gente não tem controle, mas onde é a Arteris, plantamos 100%, eu trouxe o diretor para ele apresentar o projeto, porque é dele. Perfeito. A sustentabilidade é um gestor, e eu ajudo ele a calcular o quanto aquilo reduziu o consumo e impactou na redução da emissão, mas ele é o gestor. Quando tem que apresentar, por exemplo, sobre o painel solar que a gente está implantando, eu chamo o diretor de painel solar para ele apresentar. Então, eu sempre trago os sponsors para eles serem os donos do projeto, porque eles são os sponsors dos projetos, né? Para eles não acharem que isso está no colo da sustentabilidade. Então, eu falo com eles, gente, eu sou a gestora, eu tenho os meus temas lá de sustentabilidade, mas eu sou um PMO. Sim. Então, é uma forma deles serem envolvidos nessa responsabilidade, sabe? E a gente está sempre, sabe, buscando momentos da companhia. Vai ter 20 minutos de diálogo de segurança. Esse mês pode ser eu? Posso falar lá sobre social, sobre a minha pauta? Eu estou sempre buscando espaços para também não criar novos, né? Porque a gente sabe que a agenda corporativa ela é muito pesada, né? Mas eu estou sempre buscando novos, né? E buscando eventos também para que eles possam participar, né? E eu acho que a gente está sendo bem sucedido nessa inclusão da nossa liderança, né? Alguns mais envolvidos, outros menos envolvidos, e foi o que eu te falei, alguns têm mais aderência a alguns temas, outros não, né? Mas tudo bem, isso também é do ser humano, né? Trazendo também profissionais como você, assim como você, ano passado, veio para o nosso workshop sobre resíduos para falar, que é sempre interessante trazer pessoas de fora, né? Para falar e trazer esses executivos para eles ouvirem, porque nem sempre o santo de casa faz milagre, né, Ivan? Tem que trazer quem é de fora para estar validando, né? Sim, sempre bom. Buscando formas de trazer o tema, sabe? Né? E é claro, envolvendo todos no nosso relatório de sustentabilidade, a comunicação também é grande parceira para incluir o tema de maneira estratégica nos eventos, nos fóruns e aonde mais. E o nosso presidente é muito ativo, ele realmente é dono da pauta, ele comprou essa agenda, ele é um grande defensor, assim, então ele também puxa muito, sabe, a nossa agenda, fazendo com que os outros líderes acompanhem, e o diretor executivo de operações também é um grande parceiro, sabe?
Perfeito. Eu acho que na Arteris a gente tem... Eu acho que o nosso desafio hoje é fazer descer mais na ponta, assim. Entendi. Mais na base. Fazer com que a base entenda mais, né? É fazer com que o operador de pavimentos entenda a importância dele pensar numa solução diferente. Porque às vezes ele está lá, ele pensa numa solução diferente, mas ele não tem coragem nem de dizer. Ninguém vai querer ouvir eu falar que fazer tal coisa vai funcionar. Então, a gente já está fazendo um movimento agora para que a base sinta-se à vontade de contar para a gente o que pode ser feito diferente. Perfeito. Né? Ô, Cris, assim, agora, para finalizar, são histórias, assim, se você quiser contar algum case, não precisa ser exatamente da Arteris, mas na sua vivência profissional, quando você trabalhou com sustentabilidade, algum projeto que tenha sido desenvolvido, alguma lição aprendida que você queira compartilhar, tem alguma, assim, de um projeto que você já desenvolveu e que teve um sucesso? Isso não estava nem na pauta aqui, mas eu acho uma pergunta tão legal, assim, de você falar um pouco da sua vivência. Eu tenho. Você tem uma história para contar para a gente? Conta. Não é minha história, mas é uma história da Arteris que, quando eu cheguei, eu acompanhei a implantação das travessias de fauna da BR-101 do Rio, né? Que, na verdade, foi um projeto, assim, de proteção ao meio ambiente, né? Obrigatório, que veio como uma obrigação de implantação, né? Ou foi várias. Veio um combo de passagens de fauna que eram obrigatórias. Subterrânea, aérea, e vieram uma série de estudos que deveriam ser feitos, principalmente lá para o mico-leão-dourado, porque lá é a única região que tem do mico-leão-dourado, dos últimos do Brasil, por causa da Mata Atlântica, né? E aí... Então, aí tem a cordinha, tem tal, e fizeram o viaduto vegetado, o primeiro viaduto vegetado. Que ótimo. Que é lá na Fluminense. E assim, a princípio foram 17 passagens subterrâneas, 10 estruturas aéreas, 9 passagens sobre as pontes. Então, assim, foram mais de 30 quilômetros de cercas, assim. E no começo, isso tudo foi meio que num olhar obrigatório, vamos fazer, mas foi muito interessante, porque, ao mesmo tempo, o olhar foi, bom, a gente tem que fazer, vamos fazer, mas vamos chamar os cientistas para a gente entender melhor como fazer isso de forma diferente, com monitoramento, para saber de fato se isso vai agregar, se vai contribuir para a biodiversidade, se o macaco e outros bichos, né, vão realmente trazer a sementinha de lá para cá, né? Porque fazer o obrigatório é muito simples, né? Vai lá, constrói e pronto, né? E a gente investiu muito nisso. E hoje, depois de 1 ano, 2 anos, a gente já tem resultados muito legais. Já temos artigos técnicos publicados. No final do ano passado, a gente ganhou o prêmio de sustentabilidade da Firjan. Fantástico. Já tem vídeos mostrando os micos leão-dourado passando de lá para cá, além de outros animais em extinção, como a preguiça de coleira, tamanduá, muitos outros animais que antes a gente não imaginava, e realmente cumprindo a função, porque os especialistas dizem que esses animais eles só passam se realmente eles se sentirem muito seguros. Total. Né? E principalmente miquinho com filhote, atravessando, sabe? E agora a gente está, inclusive, trocando uma experiência sobre esse case com o pessoal da Sanef, que é uma concessionária da Abertis, que é da França, porque eles também têm uns sistemas lá de passagem também, de ecossistemas, para a gente trocar experiência do que eles fazem na França, do que a gente está fazendo aqui. Então, eu falo que, assim, é justamente essa cultura da sustentabilidade, de você ultrapassar o que é obrigatório e agregar valor e fazer algo muito além do que é uma obrigação. Sim. Então, assim, para mim, esse case é muito legal. Tem nos nossos relatórios de sustentabilidade, quem quiser entrar está lá.
Se alguém entrar no instituto lá do Mico Leão Dourado também do Rio, tem lá as câmeras, o monitoramento, que continua sendo feito o monitoramento. Então, assim, é um case muito legal sobre trabalho ecossistêmico, biodiversidade, que vale a pena conhecer. Realmente surpreendeu os resultados e a gente está muito feliz com esse resultado de lá. Muito bom, muito bom. Cris, fantástica conversa. Eu queria deixar você aqui com umas palavras finais, uma mensagem para quem trabalha nesse segmento. O que você tem para falar para esse público que vai ouvir o nosso podcast, que vai ver o nosso vídeo aqui, que ele vai ficar disponível no canal da SG4, lá do YouTube. Palavras finais, Cris Costa, para esse grupo que está trabalhando com sustentabilidade nesse mundão afora. Força e fé, né? Uhum. Força e fé. Eu acho que é de estudar muito, conversar muito, conversar para além do seu setor. Sim. Né? É um aprendizado diário, assim, cuidado para não ficar muito focado no seu trabalhinho do dia a dia, buscando novas experiências e ampliando o seu olhar, sabe? Muito cuidado para não cair na armadilha de faça um relatório de sustentabilidade, então eu já estou de boa, né? Não é isso, o negócio é muito mais profundo, não precisa ser muita coisa, mas você tem que ser verdadeiro com o que você está se propondo. Li meus impactos e nesse momento eu só dou conta de 2, está ótimo. O importante é que você está mostrando um plano de ação para resolver esses 2. Perfeito. Então, assim, não tenha medo de enfrentar isso e seguir e mostrar que a sustentabilidade agrega valor. Não é custeio. Acho que seja mais estratégico. Coloque a sustentabilidade como estratégia na empresa onde você está, que tem como. Tem como, né, Cris? Muito bom. Cris, então, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, a sua vivência. Eu agradeço também a todos os nossos ouvintes aqui por estar sempre acompanhando a gente e buscando aprender, estudar e se aprofundar, como a Cris mesmo recomenda, nessa temática tão importante da nossa vida, né, pessoa física e jurídica, né, do que a gente faz nesse planeta. E é muito bom ter profissionais assim, né, Cris, que acreditam e que direcionam a agenda e sua energia de vida para fazer acontecer. Então, parabéns pelo trabalho e obrigado, né, por essa conversa aqui tão rica que a gente teve. Eu que agradeço. Estamos aqui à disposição. A SG4 sempre um grande parceiro nosso. O que precisar, sustentabilidade da Artéria está aqui, parceria com vocês e estamos presentes. Só entrar em contato. Obrigada, viu? Obrigado, Cris. Um abraço, pessoal. Até o próximo podcast. Até logo.